Esta é a gravação do encontro que aconteceu no dia 29 de julho de 2023. Nela a gente conversou sobre a seção 8 do capítulo 25, que é a justiça devolvida ao amor. A gente já tinha conversado um pouco sobre ela no encontro anterior, e agora voltamos para esclarecer mais alguns pontos super importantes. E a gente espera que seja bom para você, que seja útil para você entender um pouco mais de um curso em milagres. E se for assim, por favor, ajuda a gente, deixando um comentário, dando um joinha, se inscrevendo no canal. Nós agradecemos muito. Bom Bom dia a dia. todos. Muito obrigada por vocês estarem aqui. A gente está nesse novo horário, muitas vezes as pessoas ainda não estão vendo a gente, né? Não ficaram sabendo desse novo horário, mas muitíssimo obrigada por vocês estarem aqui. E a gente vai voltar hoje naquele assunto que a gente conversou no último encontro, que até faz um tempinho. Mas, como já deu bastante tempo, eu queria perguntar: alguém leu, alguém separou alguma coisa, ou alguém, mesmo grifado, ou mesmo ficou na dúvida, que alguém separou? Bom, se não, então começo. É, Oi, bem, pode falar. Oi, Janeide. eu fiquei pensando assim, porque tem aqui sobre, sobre o pecado, né? Que até na Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Aí, então, todo mundo está pecado, até os santos, né? Porque todo mundo vai morrer. Eu fico pensando nisso, assim. Aí, como faz, assim, para a gente... tem que ter uma compreensão sobre assim, o pecado, ou seja, a gente entender que nós somos espíritos, Inocentes? que somos como Deus. Isso. Isso. Aham. Precisa de uma compreensão, né, para isso. Precisa, Janeide. Que bom que você lembrou disso. Às vezes a gente vai falando, né? A gente que estuda há um tempinho o curso e às vezes não e esquece que essa fala, né? Que muitas vezes é simbólica ali no curso, ela precisa ser esclarecida, não é? Então, veja, quando ele diz assim, o salário do pecado é a morte, eu acho que a gente precisa primeiro, né, conceituar o pecado, certo? Então, o pecado, ele é um erro, né? Na nossa concepção, ele é um erro que não pode ser corrigido, tá? Eu não sei se todo mundo já parou para pensar nisso, mas quando a gente fala assim, ah, eu errei, a gente até tem como falar, não, então tá, então eu vou corrigir o meu erro, né? Mas quando a gente fala eu pequei, é, nunca mais isso vai ser. Eu posso até ser perdoada, mas para sempre serei pecadora, tá? Então, essa forma da gente olhar, da gente ver o que o Jesus está falando, né? Essa forma da gente entender que ele está dizendo assim, ó, esse conceito, o que traz esse conceito de pecado? Traz assim, aquilo que Deus criou pode ser modificado, tá? Então, veja, eu, o que o Jesus vai mostrando para a gente nesse curso é que essas crenças, não é? Que, o que Deus fez pode ser modificado, pode ser perecível e pode morrer. Essas são crenças malucas que vieram, né, junto, que faz parte desse sistema de pensamento, né, de dualidade, de começo, meio e fim, e que a gente não consegue, porque a nossa mente pensa desse jeito, a gente não consegue entender, entender no sentido de compreender, né, o que ele está falando, que o que Deus criou, ele criou para sempre. Não pode se modificar, não pode perecer, não pode morrer, não é? Então, o pecado, por isso que ele diz que a ideia do pecado é uma ideia completamente insana e sem sentido, não é? Porque uma vez pecador para sempre pecador, mesmo que você
seja perdoado pela pessoa com quem, para a pessoa com quem se atacou, pela qual se atacou e tal, mas esse sentido, né, de ser uma coisa para sempre, é, como fala, lesou o Filho de Deus para sempre. Quando a gente para pensar, a gente vê o quanto insano é isso, o quanto não tem sentido essa coisa, não é? E o fato do salário ser a morte é uma simbologia também. Por quê? Enquanto separados, não é? Enquanto corpinhos, mesmo que não for o corpinho humano, mesmo que sejam outros corpinhos, mesmo que sejam em outros planetas, o fato de ter alguma coisa separada, é, separada da mente ou separada da gente, né? O fato, entre aspas, né? O fato de parecer acontecer isso, isso já é morte, quer dizer, tudo que tem forma vai morrer um dia ou vai se modificar, ok? Então, por causa disso, ele está dizendo: olha, se você acredita no pecado, você fica morrendo de medo de morrer, não é? Então, por isso, essa crença doida, né, de que o Filho de Deus pode ser lesado, modificado e etc. Então, essa crença maluca vai sendo desmanchada por meio do perdão que ele ensina, não é? Então, olha só, eu fiz alguma coisa contra você ou vice-versa, não é? Então, nós tiramos o status de pecado, mesmo que a coisa seja muito grave, né? Mas nós tiramos o status de pecado disso e dizemos que eu errei ou você errou. Tá bom? Aí, tirando esse status, a gente começa um processo de correção mesmo da mente por meio desse perdão, que é um processo que a gente vai fazendo aos poucos, que a gente vai olhando para isso e vendo a coerência do que esse curso está falando, tá? Então, é mesmo, enquanto nós acreditamos que somos corpos, seja lá como for, não é? Mesmo que se a gente pensa em outros planetas com vida, entende? Ó, tem indivíduo, tem dois, é dualidade. Então, se tem dois, já existe uma crença no pecado, tá? Porque houve uma divisão, porque houve uma separação. Nem sei se isso é claro para todo mundo, tá? Mas veja, é claro, porque assim, ó, se tem dois, se eu vejo Janeide, a Janeide vê Maria Amélia, tem dois, tá? Então, dois já vem intrínseco com a gente, já porque a gente se vê, né? Mais alguma coisa do que a mim mesma, já vem intrínseco essa ideia de pecado. E é isso que o curso vai desmanchando na gente, né? Essa ideia, essa crença que o Filho de Deus pode pecar ou errar definitivamente, né? Errar, assim, porque o pecado é um erro que nunca vai ser apagado, tá bom? Não é tem um status, né, disso que nunca vai ser apagado. Mas claro isso, Janeide? Sim. É porque, assim, a gente, quando tem essa compreensão, é quando a gente acha mesmo que nós somos um corpo, né? Então, é a morte do corpo e não do espírito, né? Isso. Nesse contexto. Hum. Isso mesmo, tá? Então, aí, como praticamente tudo nesse curso, ele vai trazendo essas ideias que a gente, essas crenças que a gente tem, vai trazendo, esclarece, né? Vai mostrando que isso daí é completamente insano. Então, nessa compreensão, a gente vai desmanchando essas crenças, né? Por isso que precisamos dar razão para isso, certo? Desculpa, gente. Então, mas tudo bem? Melhorou? Alguém mais quer falar sobre isso ou mais alguma coisa? Não? Ó, vocês têm que desmutar aqui, tá? Então eu vou passar aqui para o PDF, só um minutinho. É, então, eu vou ler rapidinho aqui o parágrafo 3, porque teoricamente deu tempo de todo mundo dar uma lidinha, tá? Então, ó, existe uma espécie de justiça na salvação a respeito da qual o mundo nada conhece. Para o mundo, justiça e vingança são
A mesma coisa. Pois os pecadores só veem a justiça como seu castigo, talvez suportado por uma outra pessoa, mas nunca é possível escapar. Então, essa é a ideia, né, que a gente tem aqui, tá? De justiça e vingança. Alguma coisa tem que fazer, porque se errou, vai ter que pagar, ok? As leis do pecado, essa é a sentença 3. As leis do pecado exigem uma vítima. Quem será faz pouca diferença. Por isso que a forma como o curso conduz a gente para entender que não adianta eu colocar você, assim, tirar a culpa de mim e colocar em você, ou tirar de você e colocar em mim. Isso nunca vai adiantar. Então, o que tem que ser feito é dissolver essa ideia de culpa, tá? Sair dela. Ai, perdão, gente. Não sei o que houve aqui. Vamos lá. Vocês vão me interrompendo, por favor, tá? Mas a morte tem que ser o custo e tem que ser pago. É aqui que a Janeide falou, né? Isso não é justiça, mas insanidade. No entanto, como poderia a justiça ser definida sem insanidade? Perdão, gente. Ui. No entanto, como poderia a justiça ser definida sem insanidade, onde o amor significa ódio e a morte é vista como uma vitória e um triunfo sobre a eternidade, a intemporalidade e a vida? É o quadro deste mundo, não é? Então, é o quadro que a gente vê. Como que a gente vê é, justiça? Certo? A justiça nesse mundo é sempre assim, ó, alguém vai pagar. Ele fez errado, ele vai pagar, tá? Eu fiz errado, eu fico completamente louca esperando uma forma de punição, tá bom? Se vocês prestarem atenção, nos mínimos erros, né, que a gente faz, a gente fica, nossa, sabe, eu não posso errar, nossa, olha o que eu fiz, né, e tudo. E, na verdade, não poder errar, o que é uma insanidade, porque esse mundo foi feito para errar mesmo, para a gente errar, não é? Ele foi feito a partir de um pensamento de culpa, então tudo aqui é erro e acerto e conserto e etc. Então, mas quando a gente erra, a gente fica completamente louca, a gente fica pensando, vixe, nossa, olha o que eu fiz. E às vezes a gente nem tem consciência que o medo mesmo, né, do erro é o medo da punição. É eu ter que pagar. Como é que eu vou consertar esse negócio, tá? Então isso fica na mente da gente o tempo inteirinho, porque alguém conhece alguém que não erra, que nunca errou? Olha, se conhecer, apresenta para mim, vai para eu fazer um estágio, tá? Com a pessoa, porque aí quem sabe, não é mesmo? Ó, eu estou pulando alguns parágrafos aqui porque eu tenho umas anotações, mas se alguém tiver anotado alguma coisa antes, tá bom? Vou pular para o parágrafo 7, mas a gente pode voltar, tá? Assim, pensam que a perda do pecado é uma maldição. É assim, ó. Vou ter que ler de novo, ler o anterior para isso daqui fazer sentido para a gente, tá? O 6. É extremamente difícil para aqueles que ainda acreditam no pecado como algo significativo compreender a justiça do Espírito Santo. A justiça do Espírito Santo é sempre todos ganham, tá? Todos são inocentes, ok? Então, eles têm que acreditar que o Espírito Santo compartilha a sua própria confusão e não pode evitar a vingança que a sua própria crença na justiça tem que acarretar. E assim eles têm medo do Espírito Santo e percebem nele a ira de Deus. Porque a gente não compreende e a nossa mente funciona sempre dessa forma, errou, pagou, né? Então a gente tem medo do Espírito Santo, que é também ligado àquela da justiça, como que é? O juízo final, né? E tal, que depois a gente pode falar nisso. Então, e assim eles têm medo do Espírito Santo e percebem nele a ira de Deus. Nem sequer podem confiar que ele não os trespassará, matando-os com relâmpagos de luz arrancados do fogo do céu pela própria mão furiosa de Deus. Nossa Senhora.
Eles, quem acredita na justiça como o mundo, pensa que o Espírito Santo age do jeitinho que a gente pensa que é aqui, tá? Então, ele só está explicando. Eles, de fato, acreditam que o céu é o inferno e têm medo do amor. E uma suspeita profunda e o frio tremor do medo caem sobre eles quando lhes é dito que nunca pecaram, né? A princípio, a gente assusta muito, tá? O seu mundo depende da estabilidade do pecado e percebem a ameaça daquilo que Deus conhece como justiça, como algo mais destrutivo para si mesmos e para o mundo, do que a vingança, a qual compreendem e amam. Vejam, o curso está mostrando para a gente como funciona a nossa mente, tá? Como funciona o nosso sistema de pensamento do ego, ok? Então, é assim, por isso que, às vezes, de vez em quando eu falo isso, né, em aula, a gente dá risada, mas de vez em quando a gente fica meio brava, né? Veja, a gente precisa da culpa, a gente quer manter a culpa de alguma forma, né? É claro que isso é inconsciente, mas por quê? Se nós nos livrarmos da culpa, não tem mais mundo, certo, amores? Então, se a gente se livra dela, se a gente acaba tudo, né? Como disse minha aluna, eu vou perdoando, 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 perdoando até eu sumir. Mais ou menos isso, né? Mas a gente não vai sumir no sentido de desaparecer, a gente vai só estar junto com Deus e esse sumiço vai ser do mundo dual. Então, por causa disso, a gente precisa, certo? Desse pecado, né? Da culpa. Por isso que a gente se agarra nisso e se agarra nesse mundo, até que a gente vá compreendendo, por isso que tem que ser devagar, por isso tem que ser aos poucos, porque a gente não vai aceitar isso de facilmente, ok? Assim, a gente tem várias explicações do porquê a gente não aceita isso, né? O que o Jesus está falando, mas a gente está olhando agora que essa crença no pecado, ela é muito necessária para que a gente mantenha o mundo que a gente fez, tá? Por favor, vão me interrompendo. Ó, então, passamos para o parágrafo 7. Assim, todos nós que acreditamos na vingança como o mundo como faz, como justiça, assim pensam que a perda do pecado é uma maldição e fogem do Espírito Santo como se ele fosse o mensageiro do inferno, enviado do alto, na traição e na lábia, para trabalhar na vingança de Deus sobre eles, disfarçado de libertador e amigo. O que poderia ele ser para eles, senão um demônio vestido com a capa de anjo, com o objetivo de enganá-los? E que saída o Espírito Santo lhes oferece, senão uma porta para o inferno com aparência de porta do céu? É um tanto quanto dramático esse pedaço, né? Mas tudo isso. Mas, na verdade, é assim mesmo, ok? Parece que a gente não pensa assim, né? Parece que, ai, que exagero, não é bem assim. Agora, se a gente para pensar só um pouquinho, se a gente já sabe que a gente só tem duas escolhas na mente, né? O ego ou o Espírito Santo. Por que que a gente não escolhe só o Espírito Santo? Não tá? Então, para perguntar isso para você e ver como esse dramalhão parece novela do México, né? Assim, super, né? Super dramático e tudo mais. Mas vê como ele tem razão, tá? Ele tem razão. A gente tem muito medo do Espírito Santo, muito medo da voz por Deus em nós, porque parece que ele está enganando a gente, sabe? Parece que a justiça para todos não é justiça, que é o que ele vem trazer, né? Então, por isso também que a gente tem que ir muito devagar nessa compreensão, na aceitação disso que ele está falando, tá bom? Senão a gente sucumbe no medo e aí daí fica mais difícil ainda sair. Bom, então, se ninguém está falando nada, vamos lá no oitavo, ok? Apesar. Oi? Oi, fala, amor. Fala, Janete. Ó, é,
recente, aconteceu um episódio que eu ainda lembrei de você no momento ali. Eu peguei um ônibus aqui, um público, e ele foi livrar um ciclista que passou e freou bruscamente. E eu caí em cima do motor, assim, do ônibus. O motorista ficou muito preocupado. Então, foram, assim, muitas dores a princípio. E ele, me desculpa, eu tive que livrar o ciclista. Aí, no momento, eram tantas dores que eu pensava assim, aí, o Espírito Santo esteja aqui. Aí, nisso, parece que deu uma calma e aquilo passou. Aí, eu olhei assim para os lados para pegar uma informação do motorista, né? Aí, eu ainda aí, no momento que eu saí daquela paz, eu pensei, a Maria Amélia, ela fala assim, na mente você vai perdoando, mas aqui na forma você vai ver o que você tem que fazer, né? O que você pode fazer. Você ia culpar. Porque enquanto você procurasse um culpado ali, não, o motorista foi culpado, a dor que eu estava sentindo não ia passar. Aham. Mas na hora em que eu falei com o Espírito Santo, eu recebi uma paz muito legal, que aquela dor pareceu passar. Tudo depois ficou muito roxo, muito preto. Mas depois ainda deu, continuei minha viagem. Aí as minhas amigas, como você ainda foi? Você não foi para o hospital? Você não denunciou o motorista? Aí, gente, estou bem. Se não tivesse ficado, aí iria atrás de ver o que tinha que fazer. Né? Então, sempre que a gente procura um culpado, e mesmo que você esteja procurando um culpado, naquele momento parece que a sua dor não passa, mesmo física, né? Perfeito, né, Janeide? Não passa mesmo, tá? E assim, ainda bem que você estava olhando para o culpado lá fora, não é? Porque a hora que a gente olha para o culpado aqui dentro, aí ela demora mais para passar. Não, mas muito, muito gostoso. Esse tipo de depoimento a gente pode falar, né? Porque muitas pessoas pensam assim, ah, esse curso demora para agir, ou ou ele não funciona e tal, né? Porque a gente tem todo mundo tem, tá bom? Todo mundo tem. Todo mundo pensa assim, ah, não, tinha que ver. Então faz assim, ó, não acontece esse acidente com você. Pronto. Então eu já estou junto com o Espírito Santo, esse acidente não vai acontecer, sabe? Mas aí o que a gente precisa lembrar é, né, sempre isso. Olha, as coisas aqui na forma elas foram feitas por nós para manter a culpa, não é? Para provar que a culpa é real e etc. Mas, e elas não vão deixar de acontecer, por quê? Porque o mundo, a matéria-prima deste mundo é isso, não é? É medo, é culpa. Então, as coisas ruins não vão deixar de acontecer. É claro que a gente fica atrás de melhorar, de sentir menos dor, mas a hora que acontece e como a gente já tem um treino, o treino, meninos, envolve absolutamente a nossa confiança que vai ficando maior no Espírito Santo, tá? Então, necessariamente, esse é o nosso treino, ok? É lógico que a gente vai perdoando, né? E o perdão, na verdade, é feito por ele, mas a gente vai fazendo. Aí, quando você vai treinando e vai vendo, numa hora de emergência como essa, é muito engraçado, né? A memória vem, sabe? Ela vem. Então, lá no meu livro, Um Guia para o Perdão, né? E meus alunos mais chegados sempre falam isso, né? Então, eu sempre falei assim, ó, você vai treinando, por quê? Porque a memória nossa está aqui, né? Nossa memória é essa. E a gente não vai ficar sem memória. Então, o que que vai acontecer? A gente vai treinando e vai acrescentando, né? Na outra memória, na memória de confiança, nós vamos acrescentando pontinhos, 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 como se fossem ilhazinhas, e aí, de repente, fica um arquipélago grande. A hora que a gente precisa, é mais fácil ter essa memória mais à mão, tá? Então, é por isso que vale a pena a gente treinar nas pequenas coisas mesmo, né? Nas pequenas. Entender a parte teórica é extremamente importante, senão a gente não vai aceitar, né, essa ideia. Mas treinar nas pequenas coisas é
tão importante, é extremamente importante, porque são elas que vão trazendo e vão deixando esses pontinhos na nossa memória, e essa memória escolhida conscientemente, ela vai ficando maior. A hora que a gente precisa, ela está muito mais à mão, tá? Então, lembrar do Espírito Santo numa hora dessa, uau, né, Janeide? Que delícia, mas parabéns, porque realmente é muito difícil, Eu mas estou rindo aqui porque depois ali eu ainda fiquei rindo, porque nesse dia era o período da lição que tem aquele lá, eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou, né? E então, quando eu saí de casa, acho que ver o irmão como Cristo, que olhasse assim, ó, tô vendo Jesus, né? Que cada irmão que tá ali, então olhasse para o motorista, o Cristo, né? Fez isso ali. Aí eu, assim, acho que ele pensava, deve ser doido, que ele essa deve tá ser doida. rindo ali. Mas eu estava pensando exatamente nisso, e quando eu saí do Espírito Santo, vamos comigo, né? Então, na hora que bateu ali, aí eu falei, Espírito Santo esteja aqui. Fomos juntos ali, então senti aquela paz e deu para pensar nisso. Ele vinha comigo, estava ali, eu olhando o meu irmão, vendo a parte crítica nele, né? E Uhum. aconteceu. Mas eu acho que ali teve um aprendizado enorme, né? Para você e para eles, né? Para você e para eles, para os envolvidos ali, tudo. Mas é muito legal. Quando a gente tem olhos para ver, em tudo nós temos esse aprendizado, né? Que na verdade não é um aprendizado cheio de nuances ou cheio de análises, mas um aprendizado entre eu podia ter escolhido o ego, mas agora eu escolhi o Espírito Santo, mesmo que eu volte a escolher o ego na mesma situação, não é? Bom, obrigada, viu, Janeide? Vamos lá? Vamos continuar aqui, ó. Hum, acho que eu comecei o 8, né? Apesar disso, a justiça não pode punir aqueles que pedem punição. A justiça real, tá? Pois tem um juiz que tem o conhecimento de que eles são completamente inocentes na verdade. Na justiça, ele, o Espírito Santo, se limita a libertá-los e a dar-lhes toda a honra que merecem. E eles têm, e ele tem, e ele e que, perdão, dá-lhe toda a honra que merecem e têm negado a si próprios porque não são capazes de equidade e não podem compreender que são inocentes. Então, a minha anotação está aqui, ó, tá? O amor não é compreensível para os pecadores, porque pensam que a justiça está fora do amor e representa alguma outra coisa. Assim, é o amor percebido como fraco e a vingança forte, tá? Isso mostrando para a gente, né, o que está acontecendo, ok? Desculpa, vamos pular um pouquinho, porque senão daqui a pouco a gente fica sem tempo para ver os parágrafos todos de novo. Mas, por favor, me interrompam, porque quando a gente tem esse tipo de exemplo, né, que nem a Janeide falou, isso é muito mais palpável para todos nós do que qualquer leitura e raciocínio em cima, tá bom? Ó, então, o parágrafo 9 agora. Ó, o que pode o amor pedir a ti que pensas que tudo isso é verdadeiro? Né? Como a gente pensa que a justiça do mundo é verdadeira, certo? Poderia ele, o amor, Deus, na justiça e no amor, acreditar que na tua confusão tens muito para dar? Então, veja, é, a gente acredita piamente que está certo, a gente acredita assim firmemente, né, que a justiça é isso mesmo, quem fez tem que pagar, quem fez errado, quem errou vai ter que pagar, tá? Isso está escondendo um pouco mais profundamente que o pecado ele tem que ser punido, tá? Então o Espírito Santo está aqui para corrigir a nossa mente e ele sabe que a gente não tem nada para dar nesse sentido. Então, ele tem tudo para oferecer. É isso que ele vai fazendo quando corrige a nossa mente, tá? Ele vai dar para a gente um novo conceito. E aí, mas para a gente ouvi-lo, a gente tem que confiar, tá bom? Inclusive, para a gente ouvir
direitinho o Espírito Santo, nós temos que ir aceitando a ideia, bem devagar, que nós somos o Espírito Santo, certo? Ele está na nossa mente, é a parte da nossa própria mente que pensa com Deus, ok? Então é por isso que a gente precisa do perdão, para ir desmanchando essas crenças doidas, malucas, né? Deixando que ele desmanche para a gente, que ele corrija a nossa mente, tá bom? Não te é pedido. é, Essa parte eu acho maravilhosa, gente, tá? Ó. Né, então ele fala assim: o Espírito Santo não poderia acreditar que você tem alguma contra o que nós, porque quando a gente fala eu, quando a gente fala nós estamos falando nós em relação a nós, eu e o ego, tá bom? Porque essa é a nossa identificação. E ele não pode deixar a gente falar o que é justiça, porque a gente está muito confuso em relação a isso. Então ele diz assim, na sentença 3 do 9: não te é pedido que confies muito nele, né? No Espírito Santo. Não mais do que aquilo que vês que ele te oferece e reconheces que não poderias dar a ti mesmo. Então, esse reconhecimento, a gente não precisa confiar totalmente no Espírito Santo, porque a gente não confia mesmo. Mas o reconhecimento de que essa correção tem que vir de fora do nosso sistema de pensamento, ela é essencial, tá? Na justiça própria de Deus, tô lendo, tá bom? Na justiça própria de Deus, ele de fato reconhece tudo o que mereces, mas da mesma forma compreende que não és capaz de aceitá-lo para ti mesmo. Tudo que a gente merece, a gente não é capaz de aceitar, tá? É a sua função especial do Espírito Santo te oferecer as dádivas que os inocentes merecem. E cada uma que aceitas traz alegria a ele, assim como a ti. Então a gente vai aceitando as dádivas do Espírito Santo são a correção da nossa mente em relação a sermos pecadores, tá bom? Continuar lendo, ó. Ele sabe que o céu fica mais rico com cada uma que aceitas, e Deus se regozija à medida que o seu filho recebe aquilo que a justiça amorosa sabe que é devido a ele, pois o amor e a justiça não são diferentes. Como, tá? Eles são o mesmo, a misericórdia está à mão direita de Deus e dá ao Filho de Deus o poder de perdoar a si próprio é, por todo pecado, tá bom? Então, meninos, eu acho essa parte da gente não precisar confiar totalmente no Espírito Santo é muito importante que a gente mantenha como lembrança, sabe? Porque é bem difícil mesmo para nós. Nós não estamos acostumados a isso, sabe? A olhar para a nossa inocência. Então, por isso que o Espírito Santo é, é uma ameaça para a gente. Então, a gente não confia nele, mas nós vamos aprendendo a confiar devagar, a gente vai aprendendo a confiar aos poucos, e aí a cada detalhezinho né, que a gente consegue ver, confiar, a coisa vai mudando e nós vamos tendo essas memoriazinhas muito mais facilmente acessadas, tá bom? Posso continuar? Bom, pulei para o 11 aqui, tá bom? Para o parágrafo 11. Como o especialismo não se importa com quem paga o custo do pecado, desde que ele seja pago, assim também o Espírito Santo não se preocupa com quem olha a. Perdão. Assim, o Espírito Santo não se preocupa com quem olha para a inocência por último, desde que ela seja vista e reconhecida. Tá? O sistema de pensamento do ego é assim: tem que ter um culpado. Não interessa se eu estou achando que a culpa está fora de mim ou que a culpa sou eu, o culpado sou eu. Não interessa, tem que ter, tá? A mesma coisa faz o sistema de pensamento do Espírito Santo. A inocência tem que estar aí. Se você está vendo no outro ou em si mesmo, para ele tanto faz, tá? Nos outros ou em mim, tanto faz, desde que a inocência seja vista, ok? Aqui é um pedacinho do que a gente pode lembrar, né, da projeção, ok? A projeção, então,
é a propriedade da mente. Nós estamos olhando para tudo como uma projeção da nossa própria mente. Indivíduo, também sou uma projeção da própria mente, ok? Então, não sou eu, Maria Amélia, que estou vendo tudo aqui à minha volta, estou vendo vocês aqui comigo, mas é uma mente que projeta, inclusive, a Maria Amélia. Então, aí, tanto faz eu ver, sabe, a inocência, vamos lá pegar no motorista da Janeide, como nela mesma. Tanto faz, ou no ciclista que atravessou, ou, sabe, tanto faz, porque quando eu vejo a inocência em alguém, eu a reconheço, eu não tenho nada fora do meu conteúdo. É por isso que o Espírito Santo usa toda a gama, né, de projeção que a gente tem aqui para reverter essa forma de pensamento, ok? Posso ir? Vou indo, ó. Ah, aqui, acho que é na sentença 2, né? Pois apenas uma testemunha é suficiente se ela vir verdadeiramente. Quando eu enxergo a inocência em alguma coisa, em alguma testemunha, ela é suficiente para que eu a enxergue em mim também, tá? A simples justiça não pede mais do que isso. A cada um, o Espírito Santo pergunta se ele quer ser uma testemunha, de modo que a justiça possa retornar ao amor e lá satisfeita. Aqui tem outra anotação minha, tá? Cada função especial que ele atribui não tem senão esta finalidade: que cada um aprenda que amor e justiça não são separados, ok? É completamente o oposto do que a gente vê no sistema de pensamento do ego, tá bom? E ambos são fortalecidos por sua união um com o outro, tá? A justiça e o amor, como eles não são separados, a cada vez que a gente percebe que a justiça tem que ser para todos, o amor é reforçado na gente, ok? E ambos são fortalecidos por sua união com o outro. Sem amor, a justiça fica preconceituosa e fraca. Perfeito isso, não é? E amor sem justiça é impossível, pois o amor é justo e não pode punir sem causa. Que causa pode dar legalidade a um ataque sobre os inocentes? Presta atenção, tá? Se todos são inocentes, estou só repetindo a sentença 10. Se todos são inocentes, que causa pode dar uma realidade a um ataque, né? Se todos são inocentes, ok? Na justiça, então, o amor corrige equívocos, mas não na vingança, pois isso seria injusto para com a inocência, tá bom? Se todos são inocentes, então, né, eu só quero deixar bem claro que o que nós estamos falando aqui, o Jesus está fazendo é uma explicação dentro do nível 1, percebem, tá? Só Deus é real e o que ele criou para sempre, totalmente inocente, totalmente puro, igualzinho a ele, ok? Então, olha só, não tem como a gente aplicar isso aqui no mundo, a não ser na mente, na forma, eu quero dizer, tá? Na forma, não tem como a gente aplicar na forma, porque, por exemplo, as pessoas que cometem erros contra outros, elas têm que ser bloqueadas, tá? Eu, Maria Amélia, não sou nada a favor de cárcere. Acho que a justiça tinha que ser muito diferente, né? As punições teriam que ser muito diferentes. As correções, não as punições. As correções teriam que ser muito diferentes. Mas, por enquanto, a gente tem isso nesse sistema de pensamento. Então, nós não podemos deixar que uma pessoa que tem uma mente tão perturbada, com tanto medo, que vai sair fazendo mal aos outros livre, certo? Então, a gente vai ter que fazer alguma coisa para corrigir. Neste momento, o mundo usa muito o cárcere, né? Ou dessa forma, sem sentido, sem correção. Mas é isso que nós temos para agora, tá bom? Então, o que o Jesus está falando aqui é a correção que nós vamos fazer na nossa própria mente.
Eu espero que esteja claro isso para vocês. Se não tiver, ou se tiver alguma forma ou algum exemplo que vocês queiram falar aqui, por favor, tá bom? Já aproveita para a gente conversar sobre isso. Bom, no 12. Tu podes ser uma testemunha perfeita do poder do amor e da justiça, se compreenderes que é impossível que o Filho de Deus possa merecer vingança. Não é necessário que percebas em cada circunstância que isso é verdadeiro. É outra gentileza do Jesus e também, na verdade, é uma escapada do sistema de pensamento do ego. Olha só, não é necessário que percebas em cada circunstância que isso é verdadeiro. Não adianta a gente ficar pensando 100% do tempo como que é isso, como que é. Então, porque senão o ego enrola a gente e a gente não sai do lugar, tá? E olha a sentença seguinte: nem é preciso que olhes para a tua experiência no mundo, que não passa de uma sombra de tudo que realmente está acontecendo dentro de ti mesmo. Não é necessário a gente escrafunchar a mente, é isso que ele está falando, tá bom? Pode deixar que o que for importante e o que tocar você, ele está junto para corrigir a sua percepção. É isso que ele está dizendo, tá bom? A compreensão de que necessitas não vem de ti, mas de um ser maior, tão grande e tão santo que ele não poderia duvidar da sua inocência. Tá? Então, ele está na gente, mas ele é um ser maior, né? Aqui são palavras representativas, tá bom? O Espírito Santo sabe tudo, ele sabe o porquê de todas as coisas, ele conhece que isso, ele sabe que isso daqui nada é real, que é tudo uma ilusão. A gente não sabe. Então, a correção é sempre feita por ele. A tua função especial é um chamado a ele, para que ele possa sorrir para ti, cuja impecabilidade ele compartilha. Ninguém vai falar nada? Nem sobre a tua função especial? Ninguém fala nada? Ninguém? Todo mundo já sabe? Todo mundo acha bom isso? Hum. Alguém quer falar alguma coisa? Mas é importante que a gente entenda, moçada. Ó, a tua função especial é um chamado a ele. A tua função especial nada mais é do que você estar dentro de uma situação que te incomoda e você se abrir para o perdão ou pedir para ele que ele faça isso, ok? Que ele perdoe, tá certo? Então, não somos, a nossa função especial é nos abrirmos ou nos sentirmos, gente, esqueci a palavra, tá? Mas assim, estamos, gente, esqueci a palavra, mas você está disposta a aceitar a correção dele, tá bom? É isso, esqueci a outra palavra lá. Ó, a sua, né, a função do Espírito, a compreensão do Espírito Santo será tua. E assim a função especial do Espírito Santo foi cumprida. A função do Espírito Santo é ele estar disponível, né? Era a disponibilidade que eu queria falar aquela hora. Ele está disponível para corrigir a nossa mente. A nossa função é pedirmos, estarmos disponíveis para que aceitar a ajuda dele, ok? O Filho de Deus achou uma testemunha para sua impecabilidade e não para os seus pecados. O que ele está dizendo aqui? Peraí. Como é pouco o que precisas dar ao Espírito Santo para que a simples justiça possa ser feita para contigo. Ah, na aula de terça-feira que a gente estava aqui com as meninas, a Rita está aqui junto, a gente falou exatamente sobre isso, né? Como assim, é tão pouco o que a gente tem que fazer, mas isso é tão ofensivo para o ego, e como nós nos identificamos com o ego, né? Então isso é tão ofensivo para a gente. Olha, eu não preciso fazer nada, nada. Gente, assim, qual é o meu papel importante?
E olha como eu sou tão importante, né? E aí uma das meninas falou: é mesmo, a gente teria que fazer uma planilha no Excel com os passos para a gente perdoar, né? E tal. E aí o Jesus fala: ô, peraí, ó, a sua única função é você estar disponível para me pedir ajuda. Isso que você tem que fazer. Ponto, sabe? Olha, aí essa querência, né, que é simples, extremamente simples. Olha, eu quero que o Espírito Santo corrija essa a minha mente para isso. Só que envolve 500 mil coisinhas atrás. Por isso que é difícil para gente. Envolve eu saber que eu não tenho importância, né? Importância no sentido que o ego dá, tá bom? É eu saber que eu não sei fazer as coisas, ok? É eu saber que as coisas vão acontecendo independentemente de mim, que eu não preciso escrafunchar, não sou eu que faço as coisas. Isso é muito difícil para nós, identificados com o ego, ok, gente? Então é por isso que ele vai falando para a gente fazer isso aos poucos, tá? Então nós vamos deixando as coisinhas poucas. Ah, assim, ó, o Espírito Santo pode fazer isso para mim, porque isso daqui é pequeno, então eu não vou ligar para ele fazer isso, tá? O grande, eu vou fazer, eu vou falar para ele fazer também, né? Uma coisa que eu vou falar para ele, olha, faz para mim, né? Corrige isso, mas eu já vou dizer para ele o que tem que ser feito, tá bom? Então, assim, tudo isso está envolvido, né? Por isso a nossa resistência em olhar para essas coisas, em achar que ele sabe e a gente não. Fala, Janeide. É, nessa questão, assim, de naquele momento que você está com o Espírito Santo ou com Jesus, eu acho que, ou com Jesus ou com o ego, na questão família, eu acho que é o laboratório perfeito para tudo isso, né? Nas minhas férias, que agora vai ter outra, um novo laboratório. Tem, assim, um parente que eu acho que estava aqui com as coisas que estavam fazendo, e a gente quer. Até onde eu entregava, o Espírito Santo está aí, eu te entrego. Quando ele chegava, o Espírito Santo vem aqui, fica comigo. Estava tudo bem, acho que no dia que eu esqueci, eu, olha, disse tanta coisa que o negócio ficou pior do que estava. Aí, depois de tudo, ainda lembrei a hora que você falou assim, porque o ego, ele vai reverter aquilo, né? Olha, você que diz que é pela paz, pelo amor, e fazendo isso. Aí, espera aí, naquele momento era aquilo que eu tinha para fazer. Agora eu estou aqui. Espírito Santo, eu estou te entregando, eu não sei o que fazer, nem para que serve isso, mas está aí, ó. Veja aí o que eu tenho que fazer, eu estou disponível para o perdão. Olha, Está aguardando e ainda é na fila. isso, e é extremamente importante, embora eu já tenha falado isso milhões de vezes, é assim, ó, se você não se der o direito de sentir a raiva, não se der o direito de fazer aquilo lá, né? E na família, por exemplo, né, o que que a gente quer muito fazer? Não, eu não, porque eu tô quase ascensionada, né, gente? Mas assim, ó, o que que todo mundo faz, né? Assim, ó, quer corrigir, o outro está errado, né? E aí tal, e aí, então, como a gente já sabe, né? A gente já sabe o que é melhor, então, e isso fica muito gozado quando a gente se junta e ri da gente mesmo, fica muito engraçado e desmancha um pouquinho mais essa vontade, não é? Mas é assim mesmo. E aí, ó, é isso, gente. Não podemos esconder da gente, tá? É os pensamentos secretos, né? Aqueles que são só pra gente. Ó, vamos lá, a gente reparte, porque assim, a gente vai aprendendo. Enquanto nós vamos perdendo o medo do Espírito Santo, né? Uma coisa também que vai acontecendo com a gente é que a gente vai perdendo o medo dele censurar, né? Dele punir, dele ficar bravo, né? E tudo mais. O máximo que o Jesus pode fazer é tirar o sarro. Ele fala: ô, querida, outra vez, querida, né? Então, assim, é isso que ele vai fazer. Mas ele não vai ficar bravo, ele não vai falar: olha, agora você vai pagar, agora, né? Para tudo, para tudo. E aí a gente imagina, aí é legal porque a gente pode fazer isso, a gente pode imaginá-lo aqui na frente pensando, será que ele ia falar, olha aqui, ó, minha filha, você errou de novo.
sabe? Não tem sentido, mas isso só a hora que a gente para pensar. Porque o ego vai fazer questão de falar que ele está aqui, ó, que está aqui do lado, que ele está olhando o que a gente está fazendo, tá bom? Igual a gente sempre pensou de Deus, né? Então ele está sempre olhando, ele está vendo o que eu estou fazendo de errado e uma hora eu vou ser punida, tá certo? Meninas, eu vou só, porque a gente tem mais um minutinho, eu vou ver se nas minhas anotações se tem alguma coisa mais. é, Ah, isso aqui, ó, tá? No parágrafo 13, tá bom? A gente encerra com isso. E se vocês continuarem lendo, porque ainda tem alguns parágrafos e precisarem de alguma coisa, anotem e manda para mim, que aí depois a gente conversa mesmo, que seja no Telegram ou então no próximo encontro, ok? Ó, parágrafo 13. Sem imparcialidade não existe justiça. Como pode o especialismo ser justo? Não julgues, porque não podes fazê-lo, e não porque também és um miserável pecador. Ó, a gente ouviu isso durante a vida inteira de várias fontes, né, religiosas ou filosóficas, entende? Olha, você não julga porque senão você vai ser julgado, tá? Olha, você não julga porque você é pecador igual o outro. Ó, você não julga porque você vai errar igual ele também, e tal. Então, o que o Jesus está dizendo aqui, né? Olha, você não julga pelo seguinte, você não compreende o que é a justiça, só por isso. Não é porque você é um miserável pecador, não é porque você erra igual o outro, não é porque você vai ser julgado. Não julga porque você não sabe, você não conhece, sabe? Então deixa para mim, é isso que ele está falando, tá? E aí a gente lembra daquela frasezinha que me deixou louca por muitos anos, né? Tu não tens que fazer nada, tá bom? E a gente encerra com isso, e depois, se alguém tiver que bater, vai bater lá no autor do curso, ok? Tá bom? Meninas, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui, tá? Gratidão infinita pela companhia nessa jornadinha por aqui. E a gente se encontra daqui a 15 dias, tá bom? Tá? Ó, um beijo enorme no coração de cada um, viu? Até, até depois. Tchau. Tchau, tchau.